Nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, muitos mistérios e lendas envolvem os submarinos da Alemanha nazista. Hitler e seus principais assessores depositavam grandes esperanças na frota submarina alemã, e, em certa medida, ela realmente correspondeu a essas expectativas, perseguindo embarcações aliadas e agindo com brutalidade nos mares. Olá, pessoal! Mesmo quando já estava claro que a Alemanha estava prestes a perder a guerra, nos momentos finais do conflito, os submarinos alemães continuaram operando ativamente, realizando todo tipo de missão secreta, algumas delas extremamente perigosas. Seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Eu sou o Deluca. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite agora e se inscreva. E hoje quero contar para você a história de uma dessas operações desesperadas, a última tentativa de um predador ferido, ainda letal, de mudar o rumo da guerra. E aí, preparado? Vamos nessa! Não era Gibraltar, mas a América? Essa história começa no outono de 1943, quando a frota de submarinos alemã foi reforçada com um novo modelo, o IX-40. Esse tipo de submarino foi construído nos estaleiros da Alemanha entre os anos de 1942 e 1944. Ao todo, foram fabricadas 87 embarcações no modelo IX-40. Para os padrões dos submarinos a diesel da época, era uma embarcação de grande porte, 76,5 metros de comprimento, 6,86 metros de largura e 9,6 metros de profundidade. Sua principal vantagem era a enorme capacidade de combustível, que permitia navegar por 13.450 milhas, cerca de 25 mil quilômetros, sem reabastecer. E foi justamente esse grande raio de alcance que definiu o destino do U-Boat. A primeira, e como depois se descobriria, única missão do U-869 começou no dia 8 de dezembro de 1944 com a partida do porto de Kristiansand, na Noruega. Mas o trajeto que o submarino realmente seguiu ainda hoje é motivo de profundas divergências entre os historiadores militares. Segundo uma corrente, a missão original seria patrulhar as águas ao redor do Estreito de Gibraltar. Já outra versão afirma que 3 semanas depois do início da viagem, o comando da frota de submarinos da Alemanha enviou uma nova ordem ao capitão do U-869, o tenente-comandante Helmut Neuerborg, ordenando que ele patrulhasse as águas próximas ao porto de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essa teoria da missão na costa americana só começou a ser discutida nos anos 90. Claro, também é possível que o destino inicial tenha sido realmente Gibraltar, mas que depois o alto comando alemão teria alterado o plano e redirecionado o submarino para Nova Jersey. Afinal, nos últimos meses antes da queda do Terceiro Reich, o caos no comando militar alemão era total, e ordens completamente contraditórias circulavam por toda a parte. Com o avanço das investigações, a hipótese de que a viagem para a costa americana já estava nos planos desde o início e que o destino Gibraltar era apenas um disfarce, passou a ganhar bastante força. De qualquer forma, os registros oficiais do comando alemão indicam que a partir de 20 de fevereiro de 1945, o U-869 foi dado como desaparecido na região de Gibraltar. A conclusão se baseava no fato de que, naquela data, o contato por rádio com o submarino foi interrompido. Além disso, há registros de que no dia 28 de fevereiro, o contratorpedeiro americano Fowler e o caça-submarino francês L'Indiscret atacaram o submarino alemão na região de Gibraltar. Mas aí surge uma contradição importante. Se o U-869 desapareceu em 20 de fevereiro, então que submarino foi atacado no dia 28? Os documentos dos navios americanos e franceses não especificam qual submarino foi afundado, o que levanta dúvidas até sobre a própria existência de uma embarcação abatida. Mesmo assim, por muito tempo, o mérito pela destruição do U-869 foi atribuído ao Fowler e ao L'Indiscret, e acreditava-se que os 56 tripulantes haviam morrido no Estreito de Gibraltar. Mas ainda há um 57º tripulante que merece ser mencionado: Herbert Gushevsky.
Ele contraiu pneumonia antes do submarino deixar o porto norueguês e ficou em terra, sendo assim o único sobrevivente da tripulação. A virada nessa história dramática só aconteceu em 1991. No dia 2 de setembro daquele ano, 46 anos após o suposto afundamento em Gibraltar, os destroços do submarino foram encontrados perto da costa de Nova Jersey. A descoberta foi feita totalmente por acaso por um grupo americano de mergulhadores liderado por John Chatterton. Segundo relatos, uma rede de pesca presa ao casco do navio teria ajudado na localização do submarino. Os mergulhadores ficaram intrigados. Afinal, o que havia enroscado naquela rede? O submarino estava a 77 metros de profundidade, um limite extremo para mergulhos sem trajes especiais. Para praticantes de mergulho autônomo, chegar a essa profundidade é extremamente arriscado. De fato, o próprio artigo da Wikipédia menciona que 3 mergulhadores teriam perdido a vida durante as tentativas de exploração. A descoberta de um possível submarino nazista provocou desconfiança por parte das autoridades americanas, dificultando ainda mais as investigações. O parecer oficial era: não há como o U-869 estar ali. O curioso é que já em 1941, o exército americano tinha informações sobre os preparativos nazistas para operações ofensivas contra o território americano. Em dezembro daquele ano, diversos submarinos alemães cruzaram o Atlântico em sigilo, prontos para atacar a frota americana a qualquer momento. A Alemanha planejava a chamada Operação Drumwall, uma campanha contra navios mercantes americanos, considerados alvos fáceis para os alemães, que já tinham a experiência de 2 anos de guerra contra os britânicos. O próprio comandante Eric Top, do submarino U-552, relembra que em apenas uma semana de janeiro de 1942, a embarcação afundou 10 navios na costa leste americana. Mesmo sem apoio oficial do governo americano, os mergulhadores John Chatterton, John Jurga e Rich Kohler passaram 2 anos recuperando cuidadosamente artefatos dos destroços, o que acabou eliminando qualquer dúvida sobre a origem do submarino. O primeiro artefato recuperado foi uma parte do casco marcada com a águia e a suástica nazista, além da data de construção, 1942. Depois surgiram outros itens: um tanque de oxigênio com data de fabricação de 15 de abril de 1944, uma faca com o sobrenome do seu dono gravado, uma placa de alumínio do mastro do snorkel. Nessa placa aparecia o nome do estaleiro, Deshmag, e o modelo do navio, XC. Vasculhando documentos antigos, John encontrou o sobrenome Horenburg na lista de mortos do U-869, o mesmo nome gravado na faca. Muito provavelmente o dono daquela faca era Martin Horenburg, o técnico responsável pela manutenção do submarino. Com todas essas evidências, os mergulhadores passaram a ter certeza de que o submarino encontrado era de fato o U-869. Mas, para as autoridades americanas, isso ainda não era suficiente. Então, os incansáveis mergulhadores continuaram vasculhando os destroços em busca de novas provas. Finalmente, em 31 de março de 1997, 6 anos após a descoberta, eles conseguiram a prova definitiva. Naquele dia, retiraram uma caixa de madeira da sala dos motores elétricos. Dentro da caixa havia uma placa de plástico com letras bem nítidas, U-869. Atualmente, boa parte da trajetória do submarino U-869 foi reconstruída graças às informações registradas no sistema Ultra. Ultra era o nome da operação de espionagem dos aliados que conseguiu interceptar e decifrar as comunicações do alto comando nazista durante a Segunda Guerra. Segundo esses dados, o almirante Karl Dönitz, que depois assumiria o lugar de Hitler, inicialmente ordenou que o U-869 fosse para a costa americana atacar navios inimigos. A comunicação de 29 de dezembro mencionava operações militares nas imediações da Filadélfia. No dia 6 de janeiro de 1945, o capitão Nauerburg confirmou por rádio que o U-Boat estava ao sudeste da Groenlândia, conforme as ordens. No entanto, pouco antes disso, Dönitz havia mudado de ideia e ordenado que o submarino se dirigisse para Gibraltar. Pode ter sido uma tentativa de despistar os aliados, ou talvez o último comunicado nem tenha chegado ao destino.
De qualquer forma, o U-869 seguiu rumo à América. Enquanto isso, a frota aliada esperava por ele em Gibraltar. Em 22 de fevereiro, afundaram o submarino alemão U-300 e no dia 28 reportaram a destruição de outro submarino não identificado próximo ao Marrocos. Tanto os aliados quanto a marinha alemã acreditaram por muito tempo que esse segundo submarino era o U-869. Qual foi a causa da explosão do U-869? O que realmente aconteceu com o U-869 continua sendo até hoje objeto de especulação. A teoria mais aceita é que ele tenha sido atingido por um dos seus próprios torpedos, que teria feito uma curva em arco e retornado, explodindo contra o próprio casco. Mas, ao mesmo tempo, o casco do submarino apresenta marcas claras de ataques com cargas de profundidade lançadas por inimigos. Desde o início, os mergulhadores que encontraram o U-Boat estavam convencidos de que ele havia afundado por causa de um torpedo disparado por ele mesmo. A base dessa teoria está no tipo de dano encontrado na seção central do submarino, justamente onde ficava a sala de comando. O historiador americano Clay Blair, em seu livro A Guerra Submarina de Hitler, 1942-1945, cita vários casos semelhantes em que torpedos lançados por descuido descreveram um arco e retornaram para atingir o próprio submarino que os disparou. No entanto, segundo o parecer oficial da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o U-869 foi afundado no dia 11 de fevereiro de 1945 após um ataque com cargas de profundidade realizado pelos contratorpedeiros Howard The Crow e Conner. E, de fato, o casco do submarino apresenta centenas de marcas típicas de danos causados por explosões de cargas de profundidade. A dúvida que fica é, se ele foi atingido por essas cargas, como ainda conseguiu disparar torpedos depois disso? Ou será que foi o contrário? O U-Boat foi destruído pelo próprio torpedo primeiro e só depois, já no fundo do mar, foi alvejado pelas cargas de profundidade. Qual era a missão secreta do U-869? O verdadeiro mistério sobre o U-Boat ainda permanece sem solução. É possível que a missão real da embarcação fosse infiltrar agentes secretos ou sabotadores no continente americano. Um pedaço de papel encontrado dentro do submarino, escrito em inglês, pelo menos sugere essa possibilidade. Também há dúvidas quanto ao número de pessoas a bordo. A lista padrão de tripulação para esse modelo de submarino previa 4 oficiais e 44 marinheiros. Mas no U-869 havia 56 homens. Quem seriam esses 8 tripulantes extras? E que tipo de missão eles teriam recebido para embarcar? Provavelmente nunca saberemos essa resposta. Ainda assim, quando comparamos o U-869 a outros submarinos nazistas que desapareceram durante a Segunda Guerra, podemos dizer que ele teve mais sorte. Afinal, o local de sua tragédia foi finalmente identificado. E as pessoas que ainda estavam vivas no final dos anos 90 puderam ao menos saber onde seus entes queridos perderam a vida. De acordo com diversos registros, cerca de 1000 submarinos do Terceiro Reich foram afundados durante a guerra. E outros 116 foram deliberadamente destruídos ou afundados pelos aliados depois do conflito, como parte da chamada Operação Deadlight. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado por assistir até o fim. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!